Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. O bate-papo de hoje é com uma mulher negra, periférica, primeira pessoa com curso superior na família, mãe solo, que conhece bem o que é violência doméstica e hoje convive com a violência política. Eu vou conversar com a Resistência, ou pode chamá-la também de Andréia de Jesus. Tudo bem, deputada? Tudo bem, obrigado pelo convite e estamos à disposição. Deputada, eu tenho outros predicados seus aqui, ó. Deputada reeleita, professora, advogada popular, presidenta das comissões como da Mulher e de Direitos Humanos e ainda dá um colorido especial aqui à Assembleia, né, com sua negritude, um visual que chama atenção, assim, pelo bom gosto, que deveria ser algo natural, mas a senhora chegou aqui e viu que não é, né, deputada? Não é natural as mulheres negras têm espaço de poder e a Assembleia Legislativa é um espaço, uma estrutura que também precisa de ter esses corpos aqui para a gente mudar não só o cenário, mas também mexer com a estrutura, né? A senhora já está no segundo mandato, acha que conseguiu mudar um pouco essa estrutura de coisas aqui ou falta muito? Eu estou satisfeita de ter cumprido a minha tarefa, né? A tarefa de conseguir manter o primeiro mandato, né? Eu cheguei aqui com muita insegurança, né? O que é o parlamento, o que é escrever leis, o que é lidar com orçamento. Hoje a gente tem um orçamento de quase de 30 milhões na mão dos parlamentares. Então, assim, muito desafio, né? A insegurança com a institucionalidade, a forma de vestir, que a gente ficou preocupado, tem que vestir, tem que mudar. Se pode ou não pode, né? Se eu podia manter o que eu era, como eu vestia, mas foi fundamental manter. E hoje eu tenho mais de segurança, então eu acho que sim, estou mudando as estruturas. E a senhora tem noção, tem consciência assim, do impacto que a senhora causou para outras pessoas aqui dentro, como servidores, trabalhadores terceirizados? Demais, assim, é lógico, a gente sempre surpreende, né? Mas elas dão retorno disso, né? Então a gente vê as mulheres hoje não mais alisando o cabelo, muitas usando aplique semelhante ao meu, usando as tranças e seguras disso, né? E elas dão esse feedback, né, dizendo da importância de vestir colorido, de não ter restrição. Hoje mesmo fui passar o batom aqui, pode vermelho? Pode, a gente pode usar a cor que a gente quiser. E isso já foi um tabu para nós negros e negras. E agora, invertendo a questão, como você viu a Assembleia assim, quando chegou? Qual foi seu primeiro impacto, a primeira impressão? Um luxo, né? Eu falei, nossa, muito diferente da rotina, né? Eu sou militante de esquerda, então estava acostumada a lidar com as pessoas do território. E aí chegar aqui, os bancos, as cadeiras, o microfone, o protocolo, né? Que a gente está aqui sem protocolo, mas tem protocolo para tudo. Então, é um mundo muito diferente da rotina da gente, da forma de falar. Mas eu fui muito bem acolhida e, inclusive, continuo sendo muito bem acolhida pelos servidores da casa, assim. Ô, deputada, eu já ouvi você falando dessa questão da sua chegada aqui, vindo da periferia, vindo com toda a sua vivência e se deparar, por exemplo, com um elevador privativo. Foi, né? Cheguei a comentar sobre isso, virou até matéria de uma grande revista. De fato, assim, o que é ter uma... Porque eu fui empregada doméstica há muitos anos, né? E empregada doméstica eu uso o elevador de serviço. Então, nem o elevador social. E aqui eu ficava olhando se é um elevador só para deputado, usa, não usa. E aí eu estou aprendendo, inclusive, com a terapia, né? Que é direito e que isso também mostra para as minhas, né? Que é possível a gente ocupar outros lugares, que é necessário que a gente ocupe e que é um exemplo, inclusive, para as servidoras da casa, né? Tem uma mulher negra da periferia que usa o elevador dos deputados como deputada, né? E como é que está essa questão da terapia? Eu também já vi você falando a respeito desse autocuidado que, para a maioria da população, isso não é acessível, né? E como é que foi sua descoberta da terapia, da psicanálise? Pois é. Isso indicação até dos meus assessores. Eles falaram assim, não, você tem que fazer terapia, isso ajuda. E também eu passei um período difícil aqui, né? Com as ameaças, desde que eu assumi a Comissão de Direitos Humanos. Foi aí que começou a terapia? Foi, que aí eu assumi mesmo a necessidade de buscar apoio psicológico para dar conta, para entender qual que era o meu papel. Eu ouvi da minha mãe falando assim, minha filha, troca de emprego, né? E explicar para ela que não é um emprego. Qual que era a minha missão. A gente pensa no parlamentar, mas tem também a família, né? Tem a família. A preocupação da mãe. Filhos.
minha mãe, minhas irmãs, os vizinhos, porque a escolta policial ia para minha rua. Então, assim, compreender toda essa mudança que foi radical, com menos de 2 anos, né? A vida mudou totalmente, né? O padrão de vida, o acesso e essa intervenção militar no meu cotidiano, eu precisei e preciso até hoje da terapia para me ajudar a compreender qual que é o meu papel e ter forças, né, para seguir. E está ajudando? Está ajudando. A terapia ajuda. Ô, deputada, e na sua primeira eleição, você disse que foi para uma comemoração lá na Praça da Estação, que era para meio que celebrar a vitória da Aura Carolina. A senhora não estava nem esperando ser eleita e foi eleita, e falou que ali caiu uma ficha na hora de pegar um ônibus. Como é que foi isso? Pois é, isso sempre me emociona, né? Eu entrei para a tarefa, assim, numa campanha coletiva, então a nossa meta era eleger a Áurea, mulher negra, e a gente queria ter uma mulher negra na Câmara Federal, com pautas que eram importantes, o posicionamento dela lá, por exemplo, que era a redução da maioridade penal. E eu lembro muito de ter dito para a Áurea, eu quero que você seja deputada para você dizer não para a redução da maioridade penal. E aí, ao participar, de me entregar tanto o resultado eleitoral, que eu também fui eleita, né? E aí, durante as comemorações, já era 11 da noite, e depois das 11 não tem ônibus, o 522, que é a integração que vai para Ribeirão das Neves, que passa pela Avenida dos Andrades, depois das 11 horas não tem, que é o hospitalar. E aí o pessoal falou assim, não, mas por que você vai embora? Você esqueceu de ser deputada, né? Agora você é eleita, né? Você pega um Uber, você pega um táxi, você pega um outro meio de transporte. E de fato, assim, não tinha caído a ficha. Eu falei, não, gente, às 11 eu tenho que voltar para casa, porque não tem ônibus depois. E aí pegou o ônibus? Não, aí acabamos ficando, né? Aí o partido falou, não, a gente banca, agora você não precisa mais de andar de ônibus. Mas é isso, né? Demora a cair a ficha. Deputada, só voltando um pouquinho, que você falou a respeito daquele tempo que você usava escolta policial, ainda está nesse nível ou já pôde dispensar? Então, a presença da escolta, como a gente andava com ela dentro do carro, né? Assim, controlando toda a agenda, a gente não tem mais. Mas a gente continua sendo monitorado pela Polícia Militar, então toda a agenda nossa, de alguma forma a polícia faz um monitoramento, aí tem o carro da polícia que acompanha, às vezes você chega no local, já tem o carro da polícia lá. Isso constrange um pouco, deputada? Você Demais, fica mal demais. com isso? Não só para mim, porque tem toda a rotina controlada, ao mesmo tempo, a culpa não é sua, né? Não. É isso. A vítima é que paga por estar hoje sendo ameaçada e vivendo sob ameaça. Mas também para as pessoas que nos recebem, né? Então, nem todos os espaços a Polícia Militar chega de forma confortável. Nós estamos falando de favela, nós estamos falando de territórios que estão em conflito, entre eles, conflito fundiário, né, que é conflito de fazendeiro com o porceiro, com as pessoas que estão lá. Então, ainda é um desafio para a gente conciliar a atuação da Comissão de Direitos Humanos com a presença ostensiva da polícia, que ainda é uma realidade para muitos lugares que a gente precisa estar. E as ameaças continuam chegando ou já também teve um refresco em relação a isso? Ameaça não, mas a gente continua sendo xingado nas redes sociais, causando uma série de constrangimento, inclusive o crime de injúria, calúnia e difamação. Esse a gente continua denunciando, então todos eles viram inquérito. A gente tem mais de 80 inquéritos na Delegacia de Cibernéticos. Deputada, e lendo para conversar aqui com você, a gente vê uma trajetória com algumas violências, né? Passou pela violência doméstica que você viu em casa, a própria violência da desigualdade brasileira, passou pela violência do racismo e essa violência política que a gente acabou de tratar. A senhora vê que está tudo interligado, uma violência vai puxando a outra? O que Conceição Evaristo fala, né, é interseccional, né? A violência de classe que coloca os negros no subemprego e aí trabalhar como doméstica, que aí não tem carteira assinada, que está ali como da família, mas é tratado pior do que um animal de estimação, né? A última a comer, o salário é menor do que o salário mínimo, não tem carteira assinada. Isso nós estamos falando de violência de classe, né? A classe
estar pobre no Brasil está muito associado à questão de pele, então a maioria dos negros são pobres. Nem todo pobre é negro, mas a maioria dos negros são pobres. E a violência de gênero, né? E aí a violência contra as mulheres. Então, nós somos não só nos piores empregos, mas também sofre violência. E é isso, o pai bate mais nas meninas do que nos meninos. Os meninos acabam tendo mais liberdade para circular nas ruas do que as meninas. Então, a violência começa dentro de casa. E aí, o casamento, eu casei muito cedo, o casamento não deu certo, criei filhos sozinha. E essa solidão das mulheres de criar os filhos sozinha e hoje ser chefe de família está muito ligada a essa violência de gênero que nós estamos falando. E está muito associada também à questão de classe, né? As mulheres pretas e as mulheres pobres estão vivendo mais sozinha e bancando tudo, né? Inclusive criando os filhos. E aí a violência racial. Nós estamos falando de uma história da escravização que ainda está muito presente, né? Os negros ainda é vistos como inferiores e como não humanos. Eu disse na abertura do programa que você foi a primeira pessoa da família a fazer um curso superior, cursou Direito, mas você também inaugurou na família o divórcio, né? Que é uma questão também para essas pessoas pobres, as mulheres principalmente, que elas ficam às vezes presas a um relacionamento abusivo por dependência econômica do parceiro. Eu não vivi violência doméstica no meu casamento, mas um casamento que não deu certo, casei muito nova, assim, então terminei o ensino médio e casei. Então, assim, o que eu estou falando de violência é nesse sentido, a gente é criada para formar família. Né? É como se você não tivesse outro projeto, você não pudesse ter outro projeto, né? Então, eu casei muito nova, o casamento difícil, e eu separei o Thiago ainda era pequeno. Thiago é seu filho? Thiago, meu filho. Hoje ele tem quantos anos? Ele tem 26 anos. Hoje é um advogado. Foi mãe muito nova também, formado, né? Graças a Deus. Que fui bom. Jovem. E, então, assim, também separar. E aí eu era muito cristã, católica, frequentava a igreja, ministra a Eucaristia. Então, assim, se você separar, você não pode comungar. Então, tem toda uma restrição social que para divorciar você tem que romper isso, né? Então, eu acho que alguns rompimentos na minha vida começam por aí, né? De ser livre, de criar o filho sozinha, de levar a vida hoje ao ponto de chegar a ser deputada, né? Disputar a eleição, algo também nunca esperado pela família. Deputada, você falou aí da terapia, que é um refúgio que você encontra para aguentar essas agruras que se passa aqui na vida no parlamento. E onde mais você encontra apoio? Aqui dentro, com colegas, na religião? Qual que é o seu refúgio? Eu acredito muito na coletividade, né? Então, assim, claro, tem colegas parlamentares, principalmente as mulheres, a gente tem buscado se fortalecer, independente de partido ou de campo político, a gente encontra nas mulheres espaço para discutir, para buscar força, mas principalmente no trabalho de base, é onde eu encontro religião, onde eu encontro a cultura e é onde eu encontro com meus pares, né? A maioria do povo negro vive na periferia, vive nas cidades mais afastadas da capital, e é com esse grupo que eu consigo, inclusive, buscar não só refúgio, mas eles estão sempre me reforçando a importância de eu continuar no parlamento, de eu continuar como deputada. Então, com gado, quilombo, as aldeias indígenas, as mães de santo, e é isso. A gente tem encontrado força também no trabalho de base. Como que foi essa transição, que você disse que era uma católica praticante, né, das pastorais, dos apostolados, houve uma transição e como foi essa transição, por exemplo, para as religiões de matriz africana? Pois é. Foi natural? Não foi natural. Foi natural, não foi? Mas as demandas dos povos tradicionais chegaram muito para a gente durante a campanha. Então, assim, a gente fazendo campanha, eu sou mulher negra, mas onde estavam os negros? Aí os negros estão encarcerados, estão se organizando em grupos culturais pouco reconhecido pela esquerda, pelos partidos. Então, durante a campanha, eu me aproximei muito desses grupos e depois de eleita. Então, aqui na Assembleia Legislativa, eu virei essa referência para esses grupos. E aí, cada vez mais, eles têm me ensinado enquanto esses grupos não estão em partidos, mas estão extremamente organizados a nível político. Eles defendem uma tradição, eles defendem uma forma de viver e de fazer a cultura, mas também defende algo importante que é a resistência negra pós-África, pós-Atlântico, né? Então, tem aqui pequenas Áfricas espalhadas no estado e é com eles que eu tenho aprendido e, inclusive, respeitando a religião
o cristianismo, o catolicismo, mas também mais aberta para as outras formas de manifestação religiosas, né? A senhora citou que, às vezes, esses grupos são invisíveis até mesmo para a esquerda. Há um debate hoje, inclusive dentro do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, uma ala que fala que a esquerda está ficando identitária demais. Como é que a senhora consegue transitar, assim, porque a senhora defende negros, mulheres, pessoas LGBTQIA+, população carcerária? O meu mandato optou a trabalhar com a luta antirracista. Então, é enfrentar o racismo e colocar o povo negro no orçamento, colocar os holofotes para as demandas negras. Mas a demanda do povo negro é de educação. Nós temos uma comissão de educação aqui na Assembleia, nós temos política de educação para ser discutida. A demanda do povo negro, das mulheres, dos LGBTs, é por acesso à saúde. Acesso a exame, acesso a tratamento de câncer. Então, assim, a dificuldade, e às vezes o que eu chamo de identitário, é de conversar com esse público específico, mas levando para eles demandas que são de todo mundo, de segurança pública. Alguém tem que fazer esse trabalho aqui também. Exatamente. E cada vez mais tem pessoas se aproximando, né? A pauta quilombola, que é a pauta de território, mas é também de acesso à saúde, de acesso à educação, com especificidade, né? Nós estamos falando de educação quilombola, nós precisamos de professor quilombola, nós precisamos de escola quilombola. Que entenda aquela realidade, pedagogia, né? Que respeite as tradições e que não apague a história do povo negro, mas as demandas deles são demandas que é de todo mundo. Nesse momento, a esquerda pode estar pecando no sentido de conversar, de perder um pouco o diálogo ali na base? Ou ainda não? Eu não acredito em pecado, mas eu acho que a política institucional está distante do povo. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa, então todos os dias é um desafio para as redes sociais de falar assim, o que eu fiz aqui a semana toda? Hoje é quinta-feira. O que eu fiz na Comissão de Direitos Humanos? Por que é que o salário dos deputados é tão diferente do salário do povo? Então, assim, traduzir isso para o cotidiano das pessoas é um desafio. E como que a senhora responde isso? Quando as pessoas te questionam isso, o que falar para essas pessoas? Eu acho que todo mundo deveria ter um salário digno, para começar. Né? Então, eu não acho que o salário dos deputados é alto ou baixo. Eu acho que nenhuma pessoa deveria viver com menos de um salário mínimo e nem viver de salário mínimo. Né? Nós trabalhamos muito, tem uma riqueza aí que fica concentrada e não está concentrada na mão de deputados. Né? A riqueza está concentrada na mão de 5 ou 6 famílias nesse país. E nós estamos falando de bilionários, né? Que podem viver 5 vezes sem trabalhar, que tem dinheiro. Então, nós precisamos desconcentrar a riqueza. E também a diferença, nós precisamos aproximar mais do povo. E aí eu acho que tem comissões aqui na casa que cumprem bem esse papel. A Comissão de Direitos Humanos, onde eu estou, é uma comissão de escuta. Então, assim, a casa tem tudo para mudar a política pública a partir da Comissão de Direitos Humanos, porque é uma comissão de entrada na casa. Mas tem a Comissão de Participação Popular, que a gente também tem feito o esforço de explicar o que é orçamento, como que funciona abrir ou fechar uma escola, como que é contratar ou não um médico, que impacto tem pensar em teto de gastos quando a população está crescendo, né? Então, a gente procura traduzir a partir do que a gente está fazendo e do que a gente conseguiu avançar, né? Deputada, a senhora, você vive em Ribeirão das Neves, né, na Grande BH, que é uma cidade que ficou assim, estigmatizada, por exemplo, por causa da população carcerária, que é muito grande, uma das maiores do mundo. E, ao mesmo tempo, você já foi vítima dessas violências todas da sociedade e luta pelos direitos humanos e dessa população que vive lá. Por que defender essa pauta? Por quê, né? Primeiro, assim, eu conheci mais o sistema prisional por meio da pastoral carcerária, né? Então, assim... Então, já vinha fazendo esse trabalho? O padre vai lá, celebra a missa, ouve os presos, ou as pessoas privadas de liberdade, mas depois disso, a organização que eu fazia parte, a gente tinha uma frente de atuação de acompanhar os familiares, que é os que mais sofrem depois de quem está, de fato, privado de liberdade, né? A dificuldade de fazer a visita, os maus tratos que sofrem, o estigma da sociedade, né, de achar que ter uma pessoa presa, a família toda é criminosa, né? Isso é um desafio. Não é uma pauta fácil, não, né? Não é, porque a sociedade carrega esse preconceito e a gente precisa lutar para... Todos nós devem ter alguém na família que já descumpriu alguma lei, nem que seja uma lei de trânsito. Né? Então, imagina se a gente prendesse todo mundo que descumpre lei. Né? Então,
toda pessoa, a gente precisa se colocar no lugar dos familiares. Mas em Ribeirão das Neves, de fato, a cidade carrega o estigma, né, de que como se todo morador de lá tivesse alguém privado de liberdade. Não é verdade. A cidade nasce muito antes do presídio e ela é muito maior do que o sistema prisional. E é uma cidade cheia de trabalhadores, com uma tradição enorme de agricultura. A agricultura de Ribeirão das Neves já alimentou toda a região metropolitana, né? Tem várias hortas. O próprio presídio mais antigo da cidade é um presídio agrícola. Então, produzia queijo, produzia hortaliça, manguezais. Então, infelizmente, a gente luta para romper com isso. Mas é uma cidade também que virou a cidade dormitório, né? Então, muita gente que não consegue mais viver em Belo Horizonte vai para a periferia, vai para Ribeirão das Neves. Então, a gente trabalha com pertencimento das pessoas. A cidade agora é nossa, né? A gente não é mais forasteiro. Nós estamos lá construindo horizonte, famílias. Deputada, e a gente vive um contexto assim, de intolerância e de muito radicalismo, né, político. Como que a senhora... Como que você chega àquelas críticas de quem defende essa parte da população mais marginalizada? Recebe muitas críticas também por causa disso? Tem uma bolha que nos persegue, né? Então, nós estamos falando aqui... Porque as minhas bases me apoiam, né? Tanto que eu estou no segundo mandato. Então, assim, eu acho que o desafio maior é as redes sociais, que ela está muito aberta, ela precisa ser regulamentada, né? Para ter limite. Porque o que a gente recebe nas redes sociais não é crítica pelo nosso trabalho. É fake news, é ataque, é injúria, me chamar de macaca, de burra. Então, isso são injúrias raciais, isso não tem nada, não é avaliação do trabalho da presidenta de Direitos Humanos. É porque concordar e discordar pode, né? Pode, inclusive, qual é a sugestão de como que a Comissão de Direitos Humanos ou a política de direitos humanos deveria atuar? Ninguém é contra a política de direitos humanos. O fake news e essa polaridade construída por esses grupos, principalmente bolsonaristas, eles estão ligados mais a ataque a pessoas. E aí, ataque à esquerda tem sempre esse cunho de nos associar a pessoas que incentivam a pauta LGBT. Né? Nós defendemos grupos LGBTs. Ou incentivar o crime organizado, muito pelo contrário. A gente defende que as pessoas tenham oportunidade de trabalho para que elas não precisem entrar para o crime. Deputada, haja terapia, né, para lidar com esse tanto de coisa, né? Haja terapia. E por falar nisso, voltando um pouquinho para falar da terapia, a população pobre do Brasil, como eu disse antes, não tem muito acesso a isso. Aí, nesse ponto que a fé ocupa um espaço importante na vida da população periférica, as rezas, as benzeções, porque se não tem como procurar uma massagem, uma terapia, um floral, é na fé que essas pessoas encontram refúgio? Sim, e acho importante você falar isso, né? Porque as igrejas pentecostais têm cumprido um papel fundamental na periferia, isso eu reconheço. Porque é um espaço que está sempre aberto, um espaço de conforto, porque te discuta, mas as igrejas pentecostais também estão oferecendo essa oração, né? Ali elas estão já encaminhando para emprego, elas trabalham a autoestima das pessoas, orientam elas vestirem de uma forma que elas se sentem confortáveis para pedir emprego, para uma entrevista de emprego. Então, o trabalho religioso, ele também está associado a esse trabalho da autoestima. Mas, por exemplo, as religiões de matriz africana sempre trabalharam com reiki, sempre trabalharam com terapias, usando chás, usando plantas, usando flores. As folhas, né? As folhas, o cheiro. Então, isso virou hoje ciência, mas sempre foi praticado dentro dos territórios tradicionais, com gado, com as benzeções, com cuidado, porque a benzeção também é aquela senhora mais velha te dando conselho, né? Então, isso está sempre presente e que bom que agora isso virou ciência, né? Deputada, agora nós estamos chegando aqui no mês de novembro, o 20 de novembro, o Dia de Zumbi dos Palmares, virou um feriado nacional. Uhum. Não é mais uma questão de algumas cidades ou de alguns estados. E eu já vi que a senhora já tinha apresentado até um projeto aqui na Assembleia para que isso virasse um feriado aqui no estado. Está feliz agora? Então, demais, né? Nós avançamos muito. É uma conquista do movimento negro e é importante dizer que eles começaram muito antes de mim.
nos anos 78, 80, já tinha uma auto-organização do povo negro de buscar esses espaços entre os feriados nacionais, feriados civis e feriados cristãos, a gente ter feriado para que a gente discuta os heróis negros, né? E Zumbi dos Palmares é um herói e a gente precisa dessa data não só para conscientizar, mas também para marcar na história do país de que nós temos entre os nossos heróis que foram vivos e que marcaram o período da ditadura. Nós tivemos vários. O que é Marighella, se não também um outro herói negro que participou ativamente do enfrentamento à ditadura. E quando a gente ouve falar da ditadura, a gente tem vários nomes, mas não cita nenhum negro, né? Então, é importante para a consciência, é importante também ter um dia de descanso com origem da luta negra e é importante a gente avançar no enfrentamento ao racismo. Saber que o racismo existe, que ele não é lenda e que ele é estruturado, inclusive, institucionalmente, né? Então, disputar um dia de feriado para o povo negro é uma disputa também de estrutura institucional, muito importante um avanço. Deputada, agora vamos falar de coisas mais leves. Como eu falei aqui na abertura, você é muito fashion, né? Assim, é uma pessoa que se veste muito bem, muito colorido, muitas cores. Como que se dão essas escolhas? Isso vai além da moda? É uma questão de identidade, a questão da roupa, do cabelo, das cores? O povo negro pega as histórias do Egito, né? Cleópatra. O povo negro sempre foi muito vaidoso e a estética, ela anuncia o lugar, a posição social que você ocupa, mas também reafirma, é isso que você está falando, o processo de resistência, né? Nós chegamos em navios negreiros no Brasil desnudo, né? Então, a gente tirar da gente toda a nossa cultura, toda a nossa tradição. Então, as roupas hoje é também para reafirmar esse lugar político que eu ocupo e trazer de volta a alegria que sempre teve presente no nosso povo. Aí você pega as festas, o carnaval, o samba, porque desassocia o carnaval do samba e a origem negra, essa beleza que é, né, a indumentária. Isso tudo é político, mas isso também faz parte das nossas origens. Nada inventado, isso somos nós e que hoje é tão importante trazer isso para dentro do parlamento. Sem os ternos azuis e cinzas, tem nós lá com nossas cores potentes para falar da negritude e do processo de resistência aqui no Brasil. Legal demais, deputada. Nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por ter participado aqui, ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, quero estar mais aqui. Podcast, a casa é sua. Podcast é a grande novidade, né, agora. Sim. É o rádio, na internet, e é fantástico. E com vídeo também, que aqui a gente fala que é videocast, é podcast, porque o importante é chegar lá no público, né? E aí é isso. Para ver um outro lado do parlamentar. E comunicar de forma mais leve, né? O parlamento ainda exige da gente muito protocolo, e aqui é sem protocolo. Pode voltar sempre que quiser ficar sem protocolo, então. Obrigada, gente. Obrigada. Tá certo. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção de Sem Protocolo é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.